Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Me chamo João Aristides, estou aqui pelo canal Palavra de Fé Cristã, trazendo mais uma palavra de Deus, então, para você. Então, gostaria de pedir aos irmãos, às irmãs, que venham se inscrever no canal, deixe o seu like, né? Deixe o seu comentário, venha compartilhar, né? Venha dizer ali no comentário qual a sua opinião referente a essa palavra. Né, que Deus venha te abençoar, né? Então eu encontro essa palavra então em Juízes capítulo 16, versículo 20 e o versículo 21, que diz a palavra assim: e disse ela, Dalila no caso, e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez, como dantes me defenderei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus dominaram e arrancaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza, onde o amarraram com 2 cadeias de bronze e o puseram para girar um moinho. Então essa palavra aqui, ela vem ao encontro então de muitas pessoas, né, que estão talvez famosas, um cantor, um pregador, né, alguém das autoridades, um príncipe, né, que ficou famoso de alguma forma. Porém, ele acredita então que as forças dele vêm dele, mas as forças vêm de Deus. Sem Deus, sem o Espírito Santo, nós não somos nada. No momento que o Espírito Santo ele sai de nós, nós somos fracos e nós somos pecadores. E eu encontro então essa palavra aqui contando a história então de uma mulher estéril, a mulher de Manoá. Ela era estéril, ela não podia ter filho. Então o anjo do Senhor aparece a ela e diz então que ela teria um filho. Então ele diz mais ainda que esse filho ou esse homem, ele seria nazireu. E o que significa o nazireu? Nazireu significa um homem exclusivo para o uso de Deus. Então ele seria juiz em Israel, ele seria sacerdote em Israel. Só que ele não poderia passar navalha em sua cabeça, ele não poderia tomar vinho, bebidas fortes, nem tocar em coisas imundas. Então, logo em seguida, quando a mulher teve esse filho, então, quando foi realizado esse milagre, então, ela colocou o nome desse filho ou dessa criança de Sansão. E em Sansão, então, ele sendo então juiz, ele sendo sacerdote de Israel, então, ele vai passando, já adulto, em fase adulta, ele passa por uma vinha e ali ele encontra o leão, então. E esse leão, ele vem sobre ele, rugindo, né? E diz a palavra de Deus que o Espírito Santo de Deus possuiu Sansão. E ele ficou poderosamente forte. E ele pegou então esse leão e ele rasgou ao meio. Então, Sansão, ele estava indo para uma cidade chamada Tímina. Ele estava indo porque ele tinha visto uma mulher lá que agradava aos seus olhos. Mesmo, né, contra a vontade dos pais, da mãe e do pai, né, porque essa mulher era uma mulher filha dos filisteus. Os filisteus, então, eles eram os inimigos de Israel. Sansão, então, Deus permitiu que Sansão nascesse para que Sansão combatesse, então, ou defendesse Israel dos filisteus. E Sansão, ele foi exatamente, né, se agradar de uma mulher filha dos filisteus. Diz a palavra que os seus olhos se agradou, então, não foi o seu coração, foi os olhos que agradou, então, desta mulher. Né? Um amor proibido, né? Um amor que não estava dentro, né, dos planos de Deus. Então, e ele também desobedecendo, então, aos conselhos do pai. Muitas pessoas aí estão cometendo esse erro, não estão desobedecendo, os filhos não estão desobedecendo, estão desobedecendo os seus pais, estão indo então para os caminhos errados, para os caminhos das perdições, para os caminhos do pecado. Então Sansão foi ao encontro dessa mulher. Então, na outra vez que Sansão foi novamente para a cidade de Tímina, então Sansão, ele se desviou do caminho para ver o leão morto.
né? Mais uma vez, Sansão, ele cometeu mais um erro, mais um pecado, porque ele se desviou do caminho, né? Então tem muitas pessoas nesse momento que estão se desviando dos caminhos de Deus, estão trilhando nos caminhos errados, né? Então Sansão, ele se desvia do caminho para ver o leão morto, e diz a palavra de Deus que nesse leão tinha um enxame de abelha, e Sansão foi e pegou um favo de mel e saiu andando e comendo o mel. O problema é que o leão, ele era morto, ele era impuro, né? E Sansão, ele não poderia tocar então em coisas impuras. Mais uma vez, Sansão aqui comete um erro, comete um pecado, né? Pequenos pecados que as pessoas acham que não dá em nada. Então tudo isso vai acumulando, né? E Deus aos poucos vai se afastando, sem que a pessoa tenha ao menos percebido, né, os seus erros. Por isso que nós devemos então vigiar a cada momento, para que nós não venhamos a nos desviar dos caminhos de Deus. Então Sansão, né, foi ao encontro de uma mulher chamada Dalila, que diz a palavra que agradou aos olhos dele. Só que Dalila também era uma mulher filha dos filisteus. E essa mulher então conseguiu tirar de Sansão o seu segredo, né? Então diz a palavra que Sansão deitou no seu colo. Provavelmente Sansão estava bêbado. Provavelmente ele tinha tomado vinho, porque ele adormeceu de uma forma tão grande, tão forte, né, que Dalila, então, já sabendo o seu segredo, ele tinha então contado o seu segredo para Dalila. Então Sansão adormeceu em seu colo. E Dalila, então, chamando um homem filisteu, e esse homem, então, cortou as suas 7 tranças. Né, cortando as suas 7 tranças, nesse momento, o Espírito Santo, o Espírito de Deus saiu de Sansão. Né, então, Dalila, então, ele chama Sansão. E ele diz a Sansão, ela diz então a Sansão, os filisteus vêm contra ti. E Sansão fala, então, eu irei contra eles e eu vencerei mais uma vez. Só que Sansão não sabia que o Espírito Santo de Deus tinha saído dele, que ele não era mais o homem forte do qual ele sempre foi, aquele homem que mostrava medo para os filisteus, aquele homem, né, que era capaz de matar 1000 homens com a queixada de jumento. Mas nesse momento aqui ele se encontra fraco, ele se encontra sem a presença de Deus, né? Então ele diz que ele vai ao encontro então contra então os filisteus, e ele vencerá outra vez, né? Muitas vezes, né, as pessoas estão se deixando se desviar do caminho, estão se deixando aí em rumo ao pecado, e elas não estão percebendo que o Espírito Santo de Deus está saindo dessa pessoa, porque o Espírito Santo é o que nos faz forte, é o Espírito Santo que nos faz vencedor, é o Espírito Santo que nos dá a nossa vitória. Então diz a palavra de Deus que os filisteus vieram contra Sansão, e dominando então Sansão, eles arrancaram os olhos de Sansão. Os olhos de Sansão, que levava ele ao pecado, que levava ele a se desviar do seu caminho, que levava ele a ver então as mulheres do qual era seus inimigos, as mulheres então que era contra Israel. E eles, arrancando então seus olhos, dominaram, amarraram então Sansão em 2 colunas. Né? Então diz a palavra então que os filisteus comemoravam essa vitória. Para eles, então, era uma grande vitória. Então tinha ali homens, tinha mulheres e tinha príncipe filisteu. Todos eles comemorando, então, a vitória. Então, Sansão foi um homem derrotado devido ao seu pecado, devido à sua desobediência. Então diz a palavra de Deus que Sansão, então, ele ora a Deus, ele clama a Deus, pedindo para Deus, então, as suas forças novamente.
que Deus então ajudasse ele naquele momento para que ele pudesse então vingar daqueles homens do qual tinha arrancado seus olhos, tinha cortado as suas 7 tranças, tinha tirado o seu poder, tinha tirado a sua graça. Então Deus, através da tua misericórdia, da bondade de Deus, então Deus foi sobre Sansão novamente. Deu então para Sansão a força do qual ele tinha. E diz a palavra de Deus que Sansão empurrou então aqueles pilares ali e derrubou tudo sobre aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles príncipes. E ele matou todos eles, morrendo juntamente com eles. Tendo então aquela morte trágica, uma morte que poderia ter sido evitado se ele tivesse então obedecido os mandamentos, obedecido a palavra de Deus, se ele tivesse então obedecido então os seus próprios pais, os ensinamentos do qual os pais deram e orientaram a ele. Então são homens que são levados ao pecado pela desobediência. Então nós somos fracos, nós somos pecadores, mas o que nos torna forte, o que nos torna vencedor é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo. Então eu deixo então essa palavra para que o irmão e a irmã venham meditar nela, para que você entenda então que nós não somos nada sem Deus, nós não somos nada sem a presença do Espírito Santo. Então eu venho convidar os irmãos, as irmãs, para que nós venhamos a orar, a clamar a Deus pela misericórdia, a clamar a Deus pela presença dele em nossas vidas. Senhor Jesus Cristo, eu me coloco, Pai, na tua presença nesse momento. Eu coloco cada irmão, cada irmã que está assistindo então esse vídeo, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, abençoar cada um, Senhor. Que o Espírito Santo esteja sobre essa pessoa, Pai. Que se eles tiver pecado, Pai, que eles sejam perdoados nesse momento. Que o Espírito Santo venha revestir cada homem, cada mulher, cada criança nesse momento. Abençoando, dando para eles virtude, Senhor. Dando para eles, Senhor Jesus, a vitória de cada dia. A vitória do amanhecer, a vitória, Senhor, da salvação. A vitória, Senhor Jesus, no trabalho, no lar, com a sua família. Que o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus venha estar sobre a tua vida, sobre a minha vida, nos abençoando, nos protegendo, repreendendo toda a enfermidade. Em nome de Jesus Cristo, eu te abençoo com a graça e o poder de Jesus Cristo. Eu agradeço, meu irmão, minha irmã, que o Senhor Jesus venha a te abençoar nesse momento, E que você venha então colaborar com esse canal, se inscrevendo. Muito obrigado, que o Senhor venha te abençoar. Amém.